Hoje venho falar-vos de Edgar Allan Poe. Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi recentemente, em parceria com a Saída de Emergência, o livro Os Melhores Contos de Edgar Allan Poe, editado recentemente pela Saída de Emergência para as edições Bang, e eu achei que seria muito interessante fazer-vos um vídeo sobre o autor e também alguns dos contos que contém este livro. São mais de 20 contos que este livro contém, alguns que não estão nas coletâneas mais normais que nós conseguimos encontrar por aí. Portanto, eu acho que é uma boa opção de compra para quem quer ler Edgar Allan Poe. Eu ainda não li todos os contos que este livro contém, mas aquilo que li eu gostei muito e por isso, para já, eu recomendo muito que leiam Edgar Allan Poe. Esta edição é maravilhosa, ela é em capa dura, ela tem ilustrações, ela foi ilustrada por os ilustradores portugueses e cada conto tem então uma ilustração dedicada só a esse conto. São ilustrações fantásticas, como vocês podem estar a ver agora neste momento. Eu acho que é uma edição fantástica e por isso mesmo eu quis trazer-vos esta edição, este livro e também um bocadinho de quem foi Edgar Allan Poe, que eu própria também não conhecia. Edgar Allan Poe nasceu a 19 de janeiro de 1809 em Boston e morreu em 1849, portanto ele não teve assim uma vida muito longa e isso acho que também foi derivado a todos os acontecimentos na sua vida que não foram assim tão bons, vamos dizer assim. O seu pai abandonou quando ele nasceu e quando ele o abandonou a mãe dele estava grávida e portanto ele tinha mais o irmão mais velho, era ele e então a irmã que estava na barriga da sua mãe. E quando a irmã nasceu, passado pouco tempo, a mãe também acabou por falecer. Eles foram então entregues um bocadinho ao seu destino. O Edgar Allan Poe acabou então por ser meio que adotado por um casal, pelo empresário John Allan e a sua mulher, que apesar de não o terem adotado oficialmente, vamos dizer assim, o acolheram em sua casa e até lhe deram o nome de Allan, o sobrenome. Allan não era o sobrenome da família original do Edgar Poe, e sim desta família adotiva, que ele ficou então Edgar Allan Poe. Apesar deste acolhimento, o Edgar Allan Poe e o pai adotivo nunca tiveram uma relação muito fácil, o que acabou com que ele acabasse por sair de casa, fosse viver com uma tia viúva e a sua filha e acabar então por até casar com essa prima direita, que só tinha 13 anos quando se casou. Portanto, estão a ver que o Edgar era assim uma personalidade muito à frente. Antes de todos estes acontecimentos atribulados e de se casar e tudo, o Edgar Allan Poe acabou por ter acesso a uma educação muito boa. Ele até teve a oportunidade de ir para uma universidade, que acabou por desistir por não ter muito bom comportamento. E para além disso ele teve duas incursões, tanto no exército como numa academia militar, que acabou também por ser expulso devido ao seu comportamento. Durante esse tempo todo em que estas voltas e não voltas foram, ele acabou por indo publicando alguns contos e é quando ele acaba por se casar com a sua prima que ele tem então acesso a um trabalho como editor de um jornal, o Southern Literary Messenger. Portanto, ele acabou também ao longo da sua vida por ser escritor, poeta, também jornalista e também crítico literário. Portanto, ele teve várias profissões ao longo da sua vida, também muitas delas sempre ligadas à literatura e aos livros e à escrita também, por assim dizer. Até aqui ele já tinha publicado 3 livros sem grande sucesso e há um momento na sua vida em que ele acaba por se mudar para a Pensilvânia e acaba então por editar o livro Tales of the Grotesque and Arabesque, por volta de 1839, que foi então um livro que, apesar de não ter tido um grande sucesso financeiro, é um dos livros que é considerado pela América como uma das grandes mudanças literárias que aconteceram e este livro contribuiu para que essa mudança também pudesse acontecer. Portanto, muito interessante este facto também. Poe, passado algum tempo, regressa a Nova York, onde acaba então por passar por mais 2 jornais literários como editor e acabar por também publicar aí um dos seus poemas mais conhecidos, O Corvo. Portanto, foi quando ele regressa a Nova York que ele acaba por editar O Corvo. É também em Nova York que ainda hoje podemos encontrar a Poe Cottage, que foi então uma das casas que o Poe acabou por comprar para ir viver com a sua mulher e foi nessa casa que a sua mulher acaba então por morrer devido à doença da tuberculose que ela acabou por desenvolver. Passado algum tempo, Poe acaba também por falecer. A morte dele está envolta em um grande mistério. As causas da sua morte nunca foram conhecidas, vamos dizer assim. Reza a história que ele foi encontrado então, como se diz, numa valeta, sem orientação qualquer e sem perceber muito bem
porque é que estaria ali naquele lugar, e quando foi levado então para o hospital, 4 dias depois ele tinha morrido. Portanto, a história do Edgar Allan Poe é assim envolta em grandes mistérios, em grandes acontecimentos, assim, nada normais, vamos dizer assim. E eu acho que tudo isso influenciou a sua escrita e a sua forma de levar para a escrita e para os contos e para a forma como ele também encarava a vida. As obras mais conhecidas do Poe são então góticas, como eu estava a dizer. Acho que todos estes acontecimentos na vida dele levaram a que ele também imprimisse esse estilo nos seus livros, mas ele sempre disse ter seguido esse estilo para agradar o público, para agradar as massas, e não só porque ele gostasse desse estilo literário. Para além do horror, o Edgar Allan Poe também escrevia muitas sátiras e contos de humor. O Mazengastein, que é esse nome estranho que eu não sei se estou a pronunciar bem, nem sei se disse bem, que é um conto que está incluso nesta coletânea de contos, foi a sua primeira incursão no terror, apesar de este ser um conto de paródia e não propriamente de terror. Muito curiosamente, as suas obras ficaram primeiramente conhecidas e mais famosas na Europa do que propriamente nos Estados Unidos. Para isso também ajudou muito que houvesse um tradutor muito rápido. Havia um tradutor muito rápido na França que traduzia logo as obras do Edgar Allan Poe, e isso levou a que a Europa acabasse por reconhecê-lo primeiro até do que os Estados Unidos. Mas para além de tudo isto e de o Poe ter ficado conhecido como um grande escritor de contos de horror e de contos de terror, o Poe também ficou conhecido por ter iniciado duas outras vertentes, ou pelo menos por ter meio que trazido à tona esses dois temas. O primeiro é os contos policiais. O Poe acabou por escrever vários contos com um detetive dele, muito característico, e isso acabou por influenciar, por exemplo, Arthur Conan Doyle para escrever então o seu Sherlock, e dizem que ele também foi um dos grandes iniciadores da escrita de ficção científica, tendo então também influenciado o Jules Verne a escrever os seus livros. No entanto, nem todos os autores mais conhecidos que nós conhecemos gostaram dele, gostaram do Edgar Allan Poe. Principalmente eu acho que muito influenciado pelas críticas literárias que ele fazia, que nem sempre eram as mais queridas e fofas, vamos dizer assim. Isso levou a que ele também criasse algumas inimizades no ramo literário e que muitos autores também não gostassem das suas obras e daquilo que ele escrevia. No entanto, devemos dizer que Poe teve uma vida preenchida, não só em termos pessoais, mas também em termos literários. Ele passou por várias revistas, ele passou por vários jornais, ele foi crítico, ele criticou os outros e também transpôs muitas coisas para a sua escrita, e tornou-se então um dos escritores de terror ou de horror mais conhecidos até hoje. Neste livro estão então mais de 20 contos que ele escreveu, portanto eu não conhecia nem metade, vamos dizer assim. Nunca tinha lido nada de Edgar Allan Poe até ter lido este livro. Já tinha um livro dele, mas ainda não tinha lido nada. Ainda não li os contos todos, mas quero-vos só fazer aqui alguns apontamentos sobre alguns contos que contém este livro. Talvez não sejam aqueles mais diferentes, eu também não conheço todos. O conto que eu já aqui mencionei, o Mazengastein, vamos dizer assim, eu vou colocar aqui o nome, senão eu vou dizer e estar sempre errado. Foi então o primeiro conto publicado pelo Poe, portanto muito à frente, e é também um dos primeiros contos que está nesta coletânea. Falam-nos então de uma rixa entre duas famílias na Hungria, se eu não estou em erro, e vai-nos falar sobre esta rixa e sobre aquilo que influencia a relação entre estas duas grandes famílias daquela cidade, e também sobre uma profecia antiga que existia e que vai influenciar esta história. Outro dos contos que contém este livro, e acho que um dos mais conhecidos também, é o conto Berenice, que fala-nos então de um casal que está prestes a casar, o Egeu e a Berenice. O Egeu sofre então de problemas psicológicos, vamos dizer assim, não posso dizer assim descaradamente, mas ele sofre de alguns problemas psicológicos, pelo menos de algum tipo de obsessão, e a Berenice, que acaba então por sofrer uma doença que a leva então até à morte, e é então que ela é enterrada e o seu túmulo é então violado, vamos dizer assim. Ela sai do túmulo, vamos dizer assim. Portanto, neste conto nós temos o que Edgar Allan Poe acho que gostava mais de escrever, que era sobre problemas psicológicos e psíquico, e também a morte e aquilo que era relacionado com não só a morte, mas aquilo que era tudo relacionado com a missão das coisas relacionadas com a morte. Também era uma das coisas que ele gostava muito de escrever. Outro dos contos que contém este livro é A Queda da Casa Usher, que conta a história de um homem que recebe a carta de um
um amigo que já não via há imenso tempo e que decide então visitá-lo, e é quando ele o visita que ele vai ver ali uma história bastante peculiar dentro então da casa dele, e lá está, novamente, o psicológico e as relações humanas que afetam o psicológico da vivência no nosso dia-a-dia. O conto Os Crimes da Rua Morgue é então onde nos é apresentado o detetive C. Auguste Dupin, ou Dupin, não sei muito bem, e é então aqui que ele vai investigar os crimes que ocorreram então nessa Rua Morgue. Falar-vos também do conto O Retrato Oval, que nos fala sobre um homem que acaba por passar uma noite num castelo abandonado e que acaba então por descobrir que a casa tem vários quadros, e há um com o qual ele se vai identificar e vai se fixar muito nele, que é um retrato que está num quadro oval e com o qual ele vai manter ali uma relação de obsessão, mais uma vez o psíquico e tudo isso que está ligado a isso. Por último, falar-vos de um conto que foi muito importante também na história de vida do Edgar Allan Poe, que é O Escaravelho de Ouro, e que nos fala sobre uma aventura, é um conto mais de aventura, entre três amigos que descobrem um escaravelho, uma mensagem encriptada que, quando decifrada, lhes mostra um mapa com um tesouro, vamos dizer assim. E as mensagens encriptadas foram também uma das especialidades do Edgar Allan Poe, que acabou por decifrar várias mensagens e fazer várias mensagens encriptadas também para os jornais onde ele trabalhava. Isso é bastante interessante também de dizer, e por isso este conto também ser importante para a vida dele. Posso-vos dizer que os contos de Edgar Allan Poe não são os mais aterrorizadores que vocês vão ler na vossa vida. No entanto, são contos que mexem com o psicológico, nos fazem pensar e que mexem também connosco cá dentro. Muitos deles não são memoráveis, vamos dizer assim, mas de certeza que vocês se vão lembrar da escrita de Edgar Allan Poe. Eu confesso que não adorei todos os contos que li até agora, ainda não li todos, por isso também não posso falar muito, mas confesso que não adorei todos os que li até agora, mas posso-vos dizer que até agora estou a gostar muito da escrita dele. O autor tem uma forma de escrever muito, muito boa, eu surpreendi muito com isso. Há até passagens que eu acho que são dignas de recordar e de marcar, e portanto eu acho que é um livro muito interessante desse ponto de vista, e por isso é também um autor que neste momento eu vos posso recomendar. Ele aborda muitos temas ligados à morte, à peste. Há um conto aqui que fala muito sobre a peste e a forma como as pessoas lidavam com isso, com a peste. Ainda hoje há calamidades que fazem com que nós, seres humanos, tenhamos atitudes para com o outro no momento de tensão, e há aqui um conto onde ele fala da peste e a forma como as pessoas também encaravam isso na vida, e portanto eu gostei muito também desse conto. Ele fala também muito da beleza das mulheres, que era uma coisa que ele também gostava muito de falar, mas também de doenças, do psicológico. Portanto, ele abordava aqui um conjunto de temas muito interessantes e que ainda perduram até hoje, porque ele ainda é lido até hoje. Eu gostei muito deste livro, acho que é uma boa opção para vocês comprarem. É um livro muito interessante, é de capa dura, é uma edição fantástica, cheia de ilustrações, uma edição muito cuidada, e por isso é uma edição que eu recomendo muito. Muito obrigada à Saída de Emergência e muitos parabéns à Saída de Emergência e às edições Bang por terem compilado estes contos, por terem feito esta edição tão bonita e tão marcante. Acho que qualquer leitor gostará de ter esta edição na sua biblioteca, e por isso eu recomendo muito que leiam Edgar Allan Poe, e também recomendo muito esta edição. E é isso, espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre Edgar Allan Poe, sobre os contos que contém este livro. À medida que eu for lendo, pode ser que eu depois vos faça mais comentários sobre um ou outro conto que eu tenha gostado mais, mas para já eu ainda não li todos, portanto não posso falar sobre todos. Digam-me nos comentários se vocês já leram Edgar Allan Poe, qual é o vosso conto favorito, se vocês gostam, se vocês não gostam, partilhem tudo comigo nos comentários. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!